ele nos afirma no capítulo 1 e no versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, Aleluia. e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Louvado seja o Aleluia. nome do Senhor Jesus. Jesus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Você foi criado conforme a imagem e segundo a semelhança de Deus. Você é um ser Glória a humano Deus. dotado de corpo, alma e espírito. Este corpo Aleluia. material, o qual você vive sobre a terra, e a sua alma que te dá o fôlego de vida, e o teu espírito que foi soprado por Deus em tuas narinas, para que você pudesse assim estar tendo um relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Então nós vemos aqui a soberania do nosso Deus sobre todo o universo e sobre a vida e sobre tudo aquilo que existe na terra, no céu e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17, nos fala da seguinte maneira: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, Aleluia. sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Glória ele a é Deus. antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então não há Aleluia. sombra de dúvida, não há cogitação de pensamento a respeito da autoridade de Deus e sua soberania sobre toda a raça humana, sobre Aleluia. toda a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus, ele é aquele que é, porque ele é o Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo Deus hoje e será eternamente, segundo nos afirma a carta do autor aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 8. Aquele Deus que estava lá no princípio, Glória a criando os céus e a terra, é o mesmo Deus que opera hoje na vida da sua igreja, na vida Aleluia. dos seus servos que andam por aí, que estão em todos os lugares pregando a mensagem do Evangelho, anunciando as Aleluia. boas novas de salvação. A palavra de Deus nos fala que não há outro nome debaixo da terra dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos, pois só o nome de Jesus tem poder para salvar o homem dos seus pecados. Louvado Glória a Deus. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos afirma que Deus, ele estava lá no princípio da criação, formando toda a terra, formando todo o universo. A Aleluia. palavra de Deus nos fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele Glória a Deus. estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado Glória seja a Deus. o nome do Senhor Jesus Cristo. No princípio, Deus, ele criou o céu e a terra. No princípio, Deus, ele criou o homem. No princípio, Deus, ele nos deu a vida. No princípio, ele veio como a luz que ilumina a vida dos Aleluia. homens
que se encontram nas trevas. E este mesmo Deus, Ele nesta tarde, Ele quer falar ao seu coração e ao nosso coração, que Ele é o único que tem poder para iluminar nossas vidas. Ele é o único Deus que resplandece em densas trevas, no meio das trevas que tem dominado este mundo corrompido, decaído pelo pecado, desde quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, ali no jardim do Éden, fazendo assim a consumação do seu pecado de rebelião e desobediência contra a palavra de Deus. Pois o mesmo Deus ordenou ao homem para que esse não tocasse na árvore, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem desobedeceu a voz de Deus. Quando nós falamos o homem, estamos se referindo ao homem e à mulher, estamos se referindo a toda a humanidade, pois a palavra de Deus nos fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, de lá para cá, Deus ele tem um plano de salvação. Ele já tinha este plano muito antes da fundação do mundo, porque ele já sabia que o homem desobedeceria a sua palavra, a sua ordem. Então Deus, pelo seu muito amor com que ele amou o mundo, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, chamado Jesus Cristo. No capítulo 1 e no versículo 14 do mesmo evangelho do apóstolo João, a palavra de Deus nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver a afirmação da palavra de Deus em nos afirmar que Deus, pelo seu muito amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para habitar entre nós, para viver no meio desta sociedade, deste